Na semana passada eu falei sobre os homens e hoje eu vou falar sobre as mulheres que aparecem nos sonhos. E muda se as mulheres que aparecem nos sonhos dos homens têm um significado e das mulheres têm um outro significado. E eu já venho fazendo lives para as pessoas poderem saber mais os possíveis significados dos sonhos e se conectarem mais com os sonhos. Eu sinto e entendo que os sonhos são mensagens que o inconsciente manda pra gente todas as noites e isso tem me ajudado bastante a entender mais o meu processo de autoconhecimento e tomar algumas decisões na minha vida. E aí eu decidi fazer essas lives para compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo sobre a leitura de sonhos. Eu já venho me conectando com os sonhos já há algum tempo. A Nath está dizendo que ela não lembra muito dos sonhos, mas são poucas vezes que elas aparecem. Então, um dos motivos pelos quais algumas... Olá, Roberta, boa noite, seja bem-vinda. Alguns dos motivos pelos quais aparecem poucas mulheres nos sonhos de mulheres pode ser que isso tem a ver com uma energia, que a mulher tem uma energia muito masculina na vida. E o que isso pode significar? É uma mulher muito realizadora, independente, e aí a gente chama isso de conectada com uma energia mais masculina, né? E então um dos motivos pelos quais não aparecem mulheres no sonho de mulheres pode ser isso, e pode estar dizendo que ela está pouco conectada. Ah, Celoí, seja bem-vinda, Flávia, Marília, querida. Isso pode significar que a mulher está com uma energia masculina muito elevada e aí ou não aparecem mulheres nos sonhos, ou as mulheres que aparecem nos sonhos, a sonhadora não se comunica com ela durante o sonho, né? Então, todos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Me contam se vocês lembram do sonho. Ah, a Nath falou que faz sentido para ela. Você se percebe na vida com uma energia mais masculina, Nath? Vai me contando aí, pessoal, se vocês lembram dos sonhos de vocês, se vocês sonham com mulheres, se aparecem mulheres nos sonhos de vocês, se são mulheres conhecidas, desconhecidas, mais velhas, mais novas que vocês, se vocês falam ou não com essas mulheres, se vocês brigam com essas mulheres, né? Na live da semana passada eu contei que quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, os meus sonhos, eu sonhava com muitos homens nos sonhos e as mulheres que apareciam nos sonhos eu não falava com elas ou estava brigada com elas. E conforme eu fui experimentando e venho experimentando a energia feminina, Cirlei, querida, que bom que você veio. Eu comecei a sonhar e falar com as mulheres no sonho. Foi bem impressionante assim. A Marília, lembro das mulheres aparecem, geralmente são conhecidas e mais velhas e conversamos. Ah, Marília, na semana passada eu lembro que você trouxe que para você ainda é um pouco duvidoso se qual energia predomina em você, se é a feminina ou a masculina, né? Que na verdade a gente tem essas duas energias dentro da gente, mas em algumas pessoas existe uma predominância, né? De uma das energias e isso é meio que denunciado pelo sonho. Então, se aparece no sonho homens e mulheres e vocês se comunicam com homens e mulheres e eles têm vamos dizer, uma igualdade ali de idade e se relacionam bem, isso pode estar dizendo que vocês têm uma energia equilibrada de masculino e feminino, né? E aí não sei como é o seu caso, Marília, mas possivelmente essas mulheres conhecidas que aparecem no sonho é o que a gente chama de ânima. Para quem não sabe, a ânima que eu falo aqui, e que na semana passada eu também falei de ânima e de ânimos, são os arquétipos descritos, que foram descritos pelo Jung, né? Hoje a leitura de sonhos que eu faço com os meus clientes é baseado nos estudos e tudo que eu venho entrando em contato
relacionado aos estudos do Jung, a tudo que ele descreveu. E ele descreve que o nosso arquétipo desafiador de nós mulheres é o ânimos, que seria uma correspondência à energia masculina, e a ânima seria a energia feminina, que é o arquétipo desafiador dos homens, que é com quem eles têm que aprender a se relacionar. E o nosso desafio é aprender a se relacionar com ânimos. Porém, o que eu venho observando... Ei, Laís, querida, seja bem-vinda. Que bom, um monte de gente chegando. Isildinha, minha prima. Cristina, que maravilha. O que acontece é que, apesar do nosso arquétipo desafiador ser o ânimos, a gente vem de uma sociedade, principalmente, eu acho que as mulheres nascidas ali na década de 70, né, até, não sei se estou enganada, até 90, são mulheres que foram muito incentivadas a ter carreira profissional, a serem independentes, a competir com os homens. E aí, em geral, tem uma energia muito masculina na vida e isso é denunciado pelos sonhos, né? Então, os homens aparecem nos sonhos dessas mulheres em maior tamanho e dominando, e as mulheres, às vezes, não aparecem ou aparecem como, vamos dizer assim, com menos força ali no sonho. Marília diz que ainda não sabe identificar qual é a energia predominante nela. A Cirlei está falando que as mulheres do sonho dela sempre são famosas, nunca pessoas próximas. Então, Cirlei, pode ser que isso esteja falando, talvez, de a forma como você olha para a energia feminina, como algo muito distante e quase inalcançável, com esse teor de celebridade, né? E talvez a distância delas no sonho, não só em termos de papel, né, como uma celebridade, pode estar falando, se você tem uma energia masculina predominante, pode ser que você olhe para a energia feminina até com uma certa admiração, mas é como se ela ainda não fizesse parte da sua vida e você vê com essa distância. Faz sentido para você? Anderson Veloso, boa noite, seja bem-vindo. Bem, os homens que estão chegando aí, Renato, meu primo, me dizem se vocês lembram do sonho de vocês, se aparecem mulheres nos sonhos de vocês, se são mulheres jovens, conhecidas, desconhecidas, mulheres mais maduras, se vocês se relacionam com as mulheres no sonho, porque é bem interessante o aspecto da ânima, né? Dessa energia feminina que aparece no sonho dos homens, que é o arquétipo desafiador, né? E que o sonho pode estar mostrando uma dificuldade ou já um relacionamento com as mulheres nos sonhos, né? E no caso dos homens, quando eles sonham com crianças, né? Bebês e crianças do sexo feminino, pode estar falando de um novo projeto. E isso é bem interessante. E com as mulheres, o contrário. Quando a gente sonha com crianças do sexo masculino, bebê, gestação, pode estar falando de novo projeto. Bem, Cirlei, total admiração por essas personagens femininas. Quanto aos homens, eles estão sempre com papel de opressão e até violência. Então, isso pode estar falando... pode estar falando do predador natural, né? Tá bom, querida? A Nath tá saindo. Assiste a gravação depois. Grande beijo. Então, não sei se você já leu, Cirlei, o capítulo Barba Azul, do Mulheres Correm com os Lobos, descreve muito bem o predador natural, né? E o predador natural, ele aparece nos sonhos como, em geral, como homens muito violentos, assim, a gente tá sempre em risco, pesadelos, né? E isso é um recado do nosso inconsciente dizendo que é importante que a gente esteja atenta a essas energias do predador natural, né? Então, aparecer homens violentos no sonho, em geral, está falando de predador natural. E aí a Clarissa no livro vai falar como é importante a gente se manter em atenção, né? Sobre
esses processos autossabotadores, se a gente está sentindo falta de energia, isso pode ser indício do predador natural agindo, né? Porque o predador natural, ela descreve que é algo, como diz o nome, natural, tanto em homens quanto em mulheres, e que a gente não mata o predador natural, mas a gente adestra e a gente domina para que ele não domine a gente. E que quando a gente não ouve esse recado dos sonhos, eles começam a se materializar através de pessoas, né? Que podem ser parceiros de trabalho, parceiros afetivos, e a gente começa a viver a violência no dia a dia, que é uma materialização desse predador natural. Então é bem importante ficar atenta a esses homens violentos que aparecem nos sonhos. Está falando que ela não tem sonhos, são sempre pesadelos com esses personagens, mulheres famosas e homens no poder. Então eu te sugiro que você leia o capítulo Barba Azul, para poder ficar mais consciente desses processos, porque parece que esses pesadelos que você está tendo, dessas dinâmicas aí, está realmente falando do predador natural. E o pesadelo, o que acontece? Os sonhos, a produção de sonhos, ela demanda bastante energia, e quanto mais sofisticado, mais energia está envolvida nisso. E quando a gente começa a ter sonhos repetitivos e pesadelos, é como se fosse o universo falando assim, olha, presta atenção, é como se fosse uma sacudida. E se a gente não presta atenção e não toma uma atitude em relação a esses recados que estão vindo, é muito arriscado ter alguns processos de estresse, de colapso e de ter inclusive reflexo no corpo físico, né? Então, Cirlei, eu te sugiro ler o capítulo Barba Azul para poder ter mais consciência desses processos aí do predador natural, né? E outra coisa, vocês que estão aqui, seja bem-vinda, Nayara. Por acaso essa Nayara foi a que a gente fez a pós-graduação juntas. Vocês que estão aqui, vocês anotam o sonho de vocês, vocês lembram do sonho de vocês. Como é que é isso? Me conta aí. Se tiver alguma parte de sonhos também que queira compartilhar, em que aparecem mulheres e que vocês gostariam de entender. Leitura de sonhos é uma coisa muito pessoal e que é importante ser feita apenas com a pessoa que está tendo o sonho lido. E o significado, a única pessoa que sabe é o sonhador, né? Uma pessoa, um terapeuta que faça a leitura de sonhos, como é o meu caso, a gente ajuda a olhar para as costas do sonhador, né? O Jung falava que ler o próprio sonho é muito desafiador, porque é como se a gente tentasse olhar para as nossas costas. E aí, ter alguém que nos ajuda a fazer a leitura dos nossos sonhos é alguém que consegue olhar para as nossas costas e descrevê-la para nós. Mas quem sabe sobre a nossa realidade é só a gente mesmo. Então, a Cirlei está falando que sim, anota tudo sempre. Então, é bem positivo, porque só o fato de anotar sonhos, mesmo quando não acontece a leitura deles, isso por si só já promove uma cura. Isso foi algo que eu aprendi com a Eleanor Luzes. Ela falava que 1000 sonhos anotados, a gente pode ter uma grande... Eu não sei qual é o termo exato que ela usava, como se fosse uma grande cura e transformação. Acho que era essa palavra que ela usava, da psique. Só o fato de anotar, né? E tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer com o caderno de sonhos, que é quando a gente está passando por um momento muito desafiador na vida da gente, fazer uma pergunta e colocar a mão sobre o caderno e tirar numa página aleatória, como se fosse um oráculo. Para quem não conhece oráculo, são algumas cartas que a gente tira como mensagens, né? E são mensagens do inconsciente, porque como nós somos, na maioria, em termos percentuais, energia, o nosso inconsciente ele pode trazer mensagens para a gente de diversas formas, através de sonhos, através de oráculos. Então, a Marília está contando aqui, a Marília Almeida. Sonhei com uma amiga que estava de vestido de noiva. Ela, na verdade, já é casada. Não lembro o que conversamos, mas foi rápido. Só lembro dessa imagem. Então, Marília,
Marília Almeida, funciona assim, ó. Quando a gente sonha com uma pessoa, em geral, a mulher que aparece no sonho pode ser a nossa ânima, né? Aí é bom saber duas características dessa amiga, porque na verdade todo mundo que aparece no sonho é a gente mesmo, tá? Exceto em sonhos premonitórios que são muito raros. Mas na maioria das vezes os sonhos, todo mundo que aparece no sonho são aspectos nossos e pelas características que você vê negativa e positiva dessa pessoa, é o que você tá vendo de você mesma, né? E aí estar vestida de noiva depende do que estar vestida de noiva significa para você, né? E aí através disso, né? O que eu senti quando eu vi essa minha amiga vestida de noiva? Você, por exemplo, tem o sonho de casar vestida de noiva? Já casou? Né? Como é que você se relaciona, por exemplo, com essa coisa de estar vestida de noiva? Que isso muda para cada pessoa, né? Por exemplo, eu me relaciono zero com o estar vestida de noiva, né? Para mim tem um significado e para você pode ter outro, e através desse entendimento de o que significa para você estar vestida de noiva, pode ser que você tenha um lampejo aí do que isso significa e pensando nos aspectos dessa amiga, pelo menos uma característica positiva e uma negativa. A Nayara queria entender melhor sobre os sonhos. Então, devemos anotar eles? Isso mesmo, Nayara. Inclusive, eu tenho um vídeo, uma live que eu fiz aqui no Instagram, que tá lá no meu canal no YouTube, Thaís Tosati, e que eu dou várias dicas de como lembrar dos sonhos, o que precisa fazer. Tem algumas dicas terapêuticas aqui também no meu canal, que eu ensino o que a gente deve fazer e não deve fazer para poder lembrar dos sonhos. Então, primeira coisa, ter o caderninho, o caderno de sonhos, exclusivamente para anotar sonhos e anotá-los. Sim, o ideal é que você anote e, por exemplo, eu gravo os meus sonhos porque como a gente, para não esquecer dos sonhos, tem que manter aquele processo de sonolência, né, e ficar ainda na cama, eu gravo e depois passo a limpo. E é muito interessante, porque enquanto eu vou passando a limpo os sonhos, eu vou tendo insights dos possíveis significados que eles têm. A Marília Almeida falou que raramente sonha com mulheres. Marília, você se percebe na vida com uma energia mais masculina? Você é uma mulher mais independente, realizadora, que resolve as coisas, assim? Isso é uma característica sua? Isabel, seja bem-vinda. Kel, beijos, querida, vou assistir a gravação também. Marília Almeida, para mim é uma coisa muito longe, mas quero estar vestida de noiva um dia, mas agora não agora. Isabel, desde criança jamais tive e ainda não tenho este desejo de vestir de noiva. Sim. Marília, se gravar, tem que anotar depois? Tem, Marília, tem que anotar depois. Porque depois você pode usar como um oráculo, né? Então é legal você anotar assim. Enquanto a gente vai passando a limpo, eu pelo menos tenho vários insights dos significados daqueles sonhos. Inclusive, anotando os sonhos, uma vez eu demorei muito para passar meus sonhos a limpo e eu recebi um recado de que o meu passaporte estava vencido. E aí eu precisei do meu passaporte e foi a maior correria. Mas a minha amiga já tinha me avisado no sonho, o seu passaporte está vencido. E aí quando eu fui olhar, quando venceu o passaporte, quando eu tive o sonho, bateu direitinho. E eu, nem liguei e passei o maior apuro, tive que fazer a maior correria, gastei a maior grana. Então a Marília Almeida diz que sim, tem uma energia mais masculina, por isso sonha pouco então com mulheres, tá? E o recado que o seu inconsciente está te dando é olhar e experimentar a energia feminina na vida para ter um equilíbrio. O ideal é que nos sonhos apareçam homens e mulheres e você se relacionando com os dois numa situação aí de equidade, tá? Nilva, seja bem-vinda. E quem nunca sonhava e de repente começa a sonhar muito. Roberta, é maravilhoso, você tem que agradecer todo dia, porque essa é uma das... Como é que eu vou explicar isso? Eu achei muito bonito o dia que eu li isso. Eu fiz um workshop de sonhos em abril que fala o seguinte, que nós
temos naturalmente os talentos para clarevidência, clareaudiência, a conexão com a intuição, né? Mas que por vários motivos a gente perdeu esses talentos, ou eles estão aí, vamos dizer, guardados, né? E que o único talento que nos restou, que a gente não perdeu a conexão, foi os sonhos, né? Que são mensagens diárias para nós. Então, quanto mais a gente agradece por sonhar e por lembrar dos sonhos, mais o inconsciente vai ficando animado para nos mandar essas mensagens. Então, assim, agradeça de todo o seu coração, porque é muito maravilhoso sonhar. E você está anotando sonhos, Roberta? Cirlei, passei um longo tempo sem sonhar ou ter pesadelos e depois de voltar à terapia comecei a ter pesadelos com uma frequência enorme. Tem alguma relação? Total. É muito impressionante assim como eu observo, porque nas terapias que eu trabalho, eu sempre trabalho sonhos, né? E aí, o que acontece? Eu vou vendo nitidamente a mudança quando a pessoa começa os atendimentos comigo, como é que os sonhos já vão denunciando as mudanças que estão acontecendo. Então, sim, tem muita relação, porque o processo terapêutico, digamos que é uma forma de escavar o inconsciente com mais profundidade, vamos dizer assim, né? Então, você vai mexendo aí no seu inconsciente e ele vai te mandando recados, né? Então, sim, tem muita relação. Inclusive, a Eleanor Luzes fala que quando a gente começa um processo terapêutico com uma pessoa, pedir para ela trazer o sonho que ela teve. E ela fala que esse sonho não é para o sonhador, mas é para o terapeuta, é para a gente conhecer o cliente que a gente está atendendo. É bem interessante. Daqui 15 dias eu vou fazer uma live sobre... É 15 dias? Sim, acho que é 15 dias. Agora eu não estou lembrando, porque eu vou fazer uma viagem. Que eu vou falar sobre as casas que aparecem no sonho. E isso é uma das coisas que mais muda quando a gente está em processo terapêutico e processo de autoconhecimento. As casas que aparecem nos nossos sonhos. É muito legal essa parte. É incrível as coisas que eu venho observando na mudança de casa no sonho. A Marília diz que sempre sonha muito, então, meu bem, é outra também, junto com a Roberta. Agradece, 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 porque isso é muito maravilhoso. Ó, a Roberta dizendo, essa noite tive um incrível e lembro que acordei com muitas respostas, mas não anotei. E depois acordei sem lembrar de nada. Então, Roberta, é exatamente isso que acontece. Por isso que é tão importante, se a gente tem dificuldade aí para escrever, porque, por exemplo, a minha dificuldade não era nem escrever, eu escrevia. Mas quando eu ia ler o Danado do Sonho, quem disse que eu conseguia entender minha letra? Porque eu estava para lá de Marrakech de tanto sono ainda, né? Então, quando eu comecei a gravar, foi a minha salvação, porque daí eu conseguia lembrar várias coisas. E já aconteceu assim de eu falar, nossa, eu lembro do sonho que eu tive essa noite. Aí eu falei. Quando eu ouvi a minha gravação, eu vi que eu deixei de falar um monte de coisa, né? Porque a nossa onda cerebral muda, né? É diferente a nossa onda cerebral quando a gente está sonhando, quando a gente acorda que ainda está aquele processo sonolento e quando a gente está completamente desperto e falando e andando, são ondas diferentes. E quanto mais ativo a gente está, maior é a frequência ali da onda e menor é a nossa lembrança das informações do inconsciente, que são muito delicadas, são muito sutis, tá? É por isso. E então, deixa um gravador aí do lado da sua cama, ou se você depois conseguir ler aquilo que você anotar, anota, tá? Ai, olha, gravar sonho, Roberta, é vida, é vida. É uma maravilha. E aí, o que eu faço? Eu, às vezes, passo a limpo uma vez por semana, né? Às vezes até dá mais que isso, dependendo de como eu tiver.
mas eu procuro fazer pelo menos uma vez por semana e inclusive eu fico anotando o número de sonhos, porque eu tô louca para chegar no número 1000, que como diz a Eleanor, vai ser a grande transformação da nossa psique, acontece quando a gente tem 1000 sonhos. Então eu tô super animada para chegar no número 1000. A Nilva, sonho muito e são sonhos tão reais que eu não esqueço e sempre lembro muito desse tipo de sonhos, tão reais. Só que nunca anotei os sonhos. Nilva, por favor, em nome do seu inconsciente, eu estou aqui te pedindo. Anota, gata. Anota que a sua vida vai mudar. Você não está entendendo? Ainda mais um presentão desse, você ainda conseguir. Tá vendo? O seu inconsciente é tão. Ele tá tão pedindo, pelo amor de Deus, para você anotar, que mesmo você sem anotar, sem gravar, você ainda lembra de tudo. E os sonhos são super reais. Pelo amor de Deus, Nilva, anota. Vamos fazer uma campanha aqui. Ah, sim, a próxima live, a Cirlei tá falando, a próxima live já me interessa. Sim. Cara, sonhar com casa, nossa, as possibilidades de significado são incríveis. E aí a casa tem significado, os cômodos da casa, é muito interessante. Miriam Brusadelli, seja bem-vinda, amo essa família Brusadelli. Uau, sonhei com uma casa abandonada que abrigava, ai Jesus, várias pessoas com problemas de álcool e drogas aqui na minha cidade. Era grande, verde e parecia um armazém por fora. Mas o quê? Ai meu Deus, por que eu não estou conseguindo ler? Mas cada por dentro. E Marília, não sei se sou eu que estou com problema de ler, mas o que está escrito no final? Era grande, verde, parecia um armazém por fora. Mas cada por dentro. Deve ser o corretor que deu te atrapalhou aí. Quando você diz que é gravar um áudio contando, isso mesmo. Você usa o gravador do seu celular e grava. Eu sonhei, papapá, estava acontecendo isso, acontecendo aquilo. É isso mesmo. Respondeu Marília, sim, tá super doido. Vou anotar. A Nilva disse que vai anotar. Obrigada, Nilva. O seu inconsciente agradece através de mim. Para mim, os sonhos eram tão fora de realidade, a maioria. Então, Nayara, não tinham nada a ver. É uma casa de verdade por dentro. Sim, corretor. Marília, pelo amor de Deus, na próxima live, compartilha esse sonho. Eu não vou falar agora. Porque esse aí é chuchu, hein? Tem muita coisa legal para falar. Aníbal, obrigada a você. Ai, meu Deus, o que eu queria falar aqui? Nayara, peraí. Nayara, me fala uma coisa. Você, por acaso, é uma mulher, assim, intelectual, muito inteligente, muito estudiosa? Me conta aí um pouco sobre essa característica, digamos, intelectual a seu respeito. Laís, pelo amor de Deus, em nome do seu inconsciente, eu também venho aqui pedir, anota os seus sonhos. Ainda mais você, que é super dedicada nesse trabalho. Ainda mais você que é super dedicada no trabalho de autoconhecimento. Eu já atendi a Laís, ela é super determinada, assim, é incrível como que ela é engajada. Marília, tá aí só mais uma coisa desse sonho. Você ia morar lá. Ah, meu Deus! Que ótimo, adoro! Vamos ter muito assunto para falar sobre isso. Ah, então foi por isso que você respondeu no Stories de ontem e hoje que você sonhou comigo? Foi esse sonho? E pedi para minha mãe para você vir morar conosco. Ah, meu Deus, que maravilha! Então, Nayara, gosto de ser estudiosa. Acho que você está sendo modesta sem querer dizer que você é muito estudiosa e intelectual. Por que eu te falei isso? Porque assim, ó, os sonhos,
os sonhos, eles mandam, o inconsciente manda a mensagem para a gente de acordo com o nosso grau de entendimento. Então, quanto mais a gente estuda, ou seja, quanto mais cabeçuda é uma pessoa, mais o inconsciente manda com códigos, digamos, que são desafiadores para decifrar. Então, vou só dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a ler o livro We, que foi ontem, foi a última publicação dos trechos, né? Hoje, aliás, hoje, e que eu vou publicar o vídeo amanhã do último capítulo. O livro We, é uma trilogia, né? O He, She, We, ele vai falar de um mito, cada um fala de um mito diferente, e o mito está muito conectado a sonhos. E conforme eu fui lendo o We, os meus sonhos foram mudando. Inclusive, um amigo meu, ele começou a ler também, e eu falei, prepare para os seus sonhos, eles vão mudar. Dito e feito, né? Uma das coisas que o livro I fala no sonho é sobre a morte do ego. E assim que eu li isso no capítulo, eu sonhei com a morte do meu ego, assim. Então, por isso que eu te perguntei se você é muito estudiosa, Nayara, e intelectual, assim, porque o sonho, o inconsciente vai mandar o recado da mesma proporção que a gente se dedica a estudos e leituras e a conhecimento, tá? Ó, a Nayara tá falando de você, Laís. Laís é demais, amiga, amo. Que legal. Tá joia, Roberto? Vai ficar disponível até amanhã, às 20 horas, tá? A Bia entrou, seja bem-vinda. Lenchari, seja bem-vinda, boa noite. Júlia. Laís, eu sinto isso, sabia, Thaís? A cada avanço, os sonhos mudam completamente. Sim, é muito impressionante, é muito impressionante. Quanto mais a gente vai sabendo sobre nós mesmos e quanto mais a gente vai estudando, né, independente do estudo estar ligado a processos de autoconhecimento, a mitos, né, mais os nossos sonhos vão ficando, eu acho que mais elaborado seria a palavra. Aniva, gratidão, Thaís, uma pena, mas vou ter que sair. Sou louca para saber mais sobre sonhos. Tá joia, querida. É só assistir a gravação e não vai perder a oportunidade. Eu vou fazer mais lives falando sobre sonhos. A Nayara, então, por isso entendi que passaram a mudar depois do início desse processo de cura. Sim, é exatamente isso, Nayara. Quando a gente começa com o processo de autoconhecimento e quanto mais terapias a gente vai fazendo, mais o nosso inconsciente vai mandando recados, né? Inclusive, eu tenho duas colegas que a gente troca a leitura de sonhos para poder exercitar e é muito impressionante como para cada uma de nós a gente ia tendo recados dos sonhos e isso ia orientando a gente a qual terapia e o que trabalhar. Agora é hora de trabalhar o transgeracional. Agora é hora de trabalhar a energia feminina. Agora é hora de trabalhar a energia masculina. Agora é hora de trabalhar a criança interior. Então, é muito maravilhoso quando a gente vai tendo essa conexão com os sonhos e vai observando no processo terapêutico. Isso pode ajudar muito no nosso processo terapêutico. A que linha que a gente vai seguir no processo terapêutico por causa dos recados que aparecem nos sonhos. E outra coisa que acontece muito legal nos sonhos é que ele também vai mostrando pra gente o que a gente já, digamos, superou, já curou, sabe? Então, por exemplo, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu sonhava com muitos homens, né? Como eu falei. E aí depois, quando eu comecei a acessar essa história de energia feminina, eu comecei a falar com as mulheres dos sonhos.
e o equilíbrio que começou a ter entre homens e mulheres nos meus sonhos, assim. Então isso também foi me ajudando e me ajuda até hoje a perceber em que situação eu estou, né? Sim, a Laís está falando que é muito legal esse norte, né? Que a gente vai tendo com sonhos. Hoje eu utilizo o sonho como uma bússola mesmo, para tomar decisões na minha vida, nas questões terapêuticas, né? Outra coisa muito interessante é se a gente sonha com a gente no passado, né? Quando a gente sonha com a gente com uma determinada idade no passado, isso pode estar dizendo que existem coisas daquela época para que a gente resolva, que ainda não estão resolvidas. E isso pode ajudar muito nos processos terapêuticos também. Então a gente pode identificar alguns traumas que aconteceram naquela fase da nossa vida que não estão resolvidos, e aí a gente pode orientar isso nos processos terapêuticos, né? Renascimento, Theta Healing, barra de Axis, na constelação familiar, né? É bastante útil. Maravilha, a gente está chegando próximo do fim. Me diz aí se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês estavam esperando que eu ia dizer e eu não disse. O que mais que vocês querem saber sobre mulheres que aparecem nos sonhos? Se todo mundo que está aqui conhece o livro Mulheres que Correm com os Lobos, já leu, eu sugiro o capítulo Barba Azul, que é um dos capítulos onde ela mais dá dicas sobre as dinâmicas de sonho. A Roberta, voltei. Ai, que bom. A Cirlei, e quando sonha no futuro? E quando sonha no futuro? Ah, Cirlei, é você que... Ah, não, eu tô confundindo. A Lívia que sonha com um monte de robô, que ela falou na live da semana passada. Quando sonha no futuro... Agora você me pegou, Cirlei, aí vai depender do sonho. Sei lá, pode estar falando aí de uma ansiedade sobre o que vai acontecer no futuro. Pode ser que você esteja sonhando com alguns processos de... Você pode estar sonhando, tá tendo sonhos premonitórios. Que mais que pode ser? Sonhar com o futuro. O que pode ser sonhar com o futuro? Brasil? Será que está falando talvez de algum processo de ansiedade sobre o que vai acontecer no futuro? Ou se você normalmente tem um jeito de olhar para a vida sempre pensando no futuro e está pouco conectada com o presente? Alguma dessas coisas que eu falei fez sentido para você, Cirlei? É que sem saber assim a dinâmica do sonho é um pouco... Ai, meu Deus, sonhar com a mãe. Peraí que eu já vou falar. Antes, o que tem? Como fazer esse equilíbrio de feminino e masculino? Tem alguma dica? Bem, primeira dica é processo de autoconhecimento, né? Realmente se dedicar ao processo de autoconhecimento, fazer terapias. Hoje existem várias terapias. Ir em busca de leituras, né? Como Mulheres que Correm com os Lobos, a trilogia do Robert Johnson, que é o Ri, que fala da psicologia masculina, o Xi, da psicologia feminina, e o I, que fala da psicologia do amor romântico. Então, são 4 bons livros aí para se começar, tá? É bem interessante você conhecer sobre o que aconteceu quando a sua mãe estava grávida de você, como foi o seu parto. Então, o livro Como o Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos, porque a forma como você se relaciona com o masculino e feminino fala do que é que você viu sobre relacionamentos entre o seu pai e a sua mãe. E o livro Volta ao Lar, que é o resgate, a cura e a defesa da criança interior. São formas de equilibrar o feminino e o masculino. Tem que olhar lá para trás, tá? Roteiro de nascimento, então o que aconteceu na gestação, como foi seu parto, como foi a sua infância. E esse é um dos pontos para se começar a trabalhar e buscar o equilíbrio do feminino e masculino. E quando sonha com a sua mãe? Bem, sonhar com mãe pode ter um monte de coisas aí. Pode ser
você acessando em alguma medida uma parte, um aspecto seu sábio, depende de quais são as características positivas e negativas da sua mãe. Lembrando que todo mundo que aparece no sonho somos nós mesmos, tá? Sonhar com mãe pode estar falando de você estar vivendo situações em que você está cedendo às crenças da sua linhagem feminina materna. Ah, tá, a Roberta tá explicando aqui que você está vagando com ela por um lugar que te assusta. Parece que está falando de crenças relacionadas à sua linhagem materna, Roberta. Talvez você está se sentindo, nesse momento que você sonhou, talvez você estivesse se sentindo perdida e muito assustada com tudo que estava aparecendo para você, mas isso talvez não seja uma crença sua, isso talvez seja uma crença que você trouxe da sua mãe. Por isso que é tão importante investigar os nossos processos de gestação, nascimento e criança. E a criança interior, porque aí você tem algumas pistas, né? Porque na teoria sistêmica, para quem não conhece a constelação familiar, a teoria sistêmica do Bert Hellinger, ela fala muito de como que a gente carrega para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos antepassados, em sacrifício. Por amor, a gente carrega por eles. Só que não cabe a gente, porque nós somos pequenos, né? Então, seria legal você investigar que crenças você está carregando da sua mãe, tá? Sempre olhando para o futuro. Então, pode ser por isso, Cirlei, que você sonha com o futuro, tá? É a Nayara. Quando sonha que mulheres próximas estão com seu esposo? As mulheres que aparecem nos sonhos, principalmente quando são próximas e conhecidas, pode estar falando da sua ânima, tá? O seu esposo no sonho, em geral, é o seu ânimos e vice-versa. As esposas que aparecem nos sonhos dos esposos, em geral, é a ânima desse homem, tá? Dúvida e quiser fazer algumas perguntas, é só me mandar um direct. E a Roberta falando rumo ao 1000 sonhos, partiu, 1000 sonhos. Isso aí, Roberta. Um grande beijo para todo mundo e muito obrigada.